A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a liminar do ministro Nunes Marques, que suspendia a cassação do deputado federal Valdevan 90. O julgamento, que aconteceu por meio do plenário virtual, foi decidido por 3 votos a 2 a favor de manter a cassação do parlamentar. Votaram contra a devolução do mandato de Valdevan os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Os votos favoráveis foram dados por Nunes Marques e André Mendonça. Em decisão do último dia 2 de junho, Nunes Marques suspendeu a cassação, alegando que o Tribunal Superior Eleitoral inovou em relação às regras em vigor nas eleições de 2018. Em seu voto, Fachin rebateu o colega e afirmou que a ação do deputado federal sequer deveria ter sido julgada por Nunes Marques por uma suposta questão processual. Zé. Olha, esse é um caso típico aí de que o Supremo Tribunal Federal está mesmo dividido como um partido político. Inicialmente, os ministros decidiram que os novos ministros não devem decidir sobre processos em andamento e que os ministros aposentados já votaram. O regimento interno do Supremo garante que o ministro pode refazer o voto, pode mudar o voto, quando houver pedido de vistas, que são os casos, né? Quando volta ao plenário, o ministro pode mudar completamente o voto, ou seja, voltar atrás até a publicação, até quando o presidente do Supremo dá o resultado final, faz a avaliação final. Então, os novos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro ficam fora dos próximos julgamentos que estão aí pendentes, onde houve pedido de vistas. E os ministros anteciparam os votos porque iam se aposentar. E agora, de novo, os ministros André Mendonça e o Nunes Marques foram isolados. Ali ficou o voto de Gilmar Mendes, mas todos nós sabíamos que o Gilmar Mendes não votaria contra este corpo do Supremo Tribunal Federal. A ideia é simples, dizer, olha, um voto dizer, enquadrar o ministro Nunes Marques falando, olha, é o seguinte, você não devia decidir assim. Pode, o ministro do Supremo pode decidir, ele é dono da cadeira, ele é um ministro do Supremo. Então, esta é a situação. Esse caso aí específico do Valdevan 90 é um caso que suscita dúvidas sobre ele não teve direito de defesa e sobre como foram feitos esses depósitos que teriam beneficiado a sua campanha eleitoral. Mas o que chama a atenção é o modelo de julgamento que está no Supremo e este hábito de isolar mesmo os ministros que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso não é prática de justiça, que tem que analisar a Constituição e a lei. Você, Fiuza, que achou da decisão? Temos 2 minutos. Esse ponto para o Supremo Tribunal Federal de cassar mandato de político virou ponto de honra. É isso que o Supremo está preparando aí para, aparentemente, né, para esses tempos vindouros, né? Só pode ser porque iniciou ali com o deputado Daniel Silveira. Nós sabemos, nós vimos a conduta do deputado naquele vídeo, uma conduta infeliz. Ele, de fato, deu ali vazão a um tipo, né, de agressão verbal descabida à corte, mas aí, por causa disso, o direito hoje se faz com as manchetes e com o falatório. O Alexandre de Moraes não já disse que todo mundo sabe que tem gabinete do ódio? Ele diz isso. Todo mundo sabe, não foi tipificado ou sentenciado, mas todo mundo sabe que tem. Isso aparentemente basta hoje, né, para a consagração do direito no Brasil. Então, o deputado Daniel Silveira, a sua imunidade parlamentar, como já assinalou o doutor Ives Gandra, em entrevista ao Augusto Nunes, nesse ponto o Supremo colocou, o ministro Alexandre de Moraes colocou a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição. A imunidade parlamentar para palavras, opiniões e votos foi simplesmente ignorada, com a complacência da própria Câmara dos Deputados. É um estado de coisas lastimável, é um estado de coisas vulnerável para o que se chama, ou se costumava chamar de democracia, de civilização. Então, o caso do deputado Daniel Silveira, aconteceu isso, o deputado recebeu a graça presidencial
e o ministro que considera um ponto de honra é que ele não se candidate, que ele não tenha direito à representatividade popular, continua aplicando sanções contra ele, interpretando, dizendo que não, que isso é outro processo, a diligência não é desse que a Graça atingiu, não. A gente está aí nesse ponto das coisas. E, evidentemente, que, para concluir, o deputado Francisquini. O deputado Francisquini, com quase 500 mil de votos, é cassado por conta de um vídeo. Onde é que está, na legislação brasileira, essa representação? A expressão de que a manifestação, a divulgação de uma possível irregularidade do sistema, ou de um possível mau funcionamento, significará a cassação do mandato parlamentar. O Supremo resolveu decidir isso porque ele decidiu, aparentemente, que a cassação de políticos, representantes do povo, passará a ser um ato de vontade a partir de agora.